Bem, amigos do canal Ser Flamengo, amigos da Nação Rubro-Negra, Túlio Rodrigues, com mais um entrevistado aqui para o quadro Entrevistando YouTuber. Ele também é jornalista, mas hoje está mais, vamos dizer assim, incorporou, né? Virou YouTuber, que é o Gustavo Henrique. A galera me cobrava, pô, tá... até na entrevista com o Deco, o pessoal, pô, eu falei assim, pô, Gustavo Henrique tem que vir aqui, que a galera tava pedindo para trazer, e a gente vai casando as agendas para poder trazer a rapaziada aqui para bater um papo. Prazerzão ter aqui Tamo você junto, comigo. Pô, a honra, o prazer é todo meu. Muito legal esse espaço aqui. Te peço desculpa por ter demorado tanto. Nada, que isso. Entrou no momento enrolado, certo. Mas... Entrou no momento certo. Mas agora cheguei firme. Porque comigo não tem conversinha não, é papo reto. Começar agora falando um pouco, você, né, vamos dizer assim, antes de você ser YouTube, você tem uma formação profissional, assim como o Rafael Melo. Duas, na verdade. Então, aí você pode falar um pouquinho dessa sua formação, do que você fazia profissionalmente, antes de criar o canal no YouTube, até porque a gente vai falar bastante de YouTube aqui. Então, Túlio, eu comecei no rádio muito garoto. A primeira vez que eu participei de uma transmissão esportiva, eu tinha 15 anos de idade para 16. Naquela época, eu ainda nem sonhava em trabalhar nessa área, porque eu já tinha um direcionamento todo técnico para a área de química. Eu sou formado em química, ninguém nem imagina, mas a verdade é essa. Mas eu achei aquilo tão apaixonante, aquilo tão legal, e que eu acabei ficando, porque assim, o gosto pelo futebol eu já tinha, porque não pelo meu pai, mas pela minha mãe. A minha mãe morou na infância dela na Andrade Neves, ali muito próximo ao Maracanã, e a minha mãe foi integrante da Charanga Rubro-Negra durante muitos anos. Então lá em casa, mamãe desde pequena, ela sempre mostrou pra gente que é ser Flamengo. E acabou que fez os 3 filhos Flamengo e o neto Flamengo também. E aí você aí isso continua. Paralela à química nesse começo, eu fazia a Rádio Grande Rio. Eu fiquei 2 anos, eu fiquei até os 17 anos mais ou menos na Rádio Grande Rio. Surgiu uma oportunidade de eu trabalhar na TV Globo, na produção do Globo Repórter. Aí eu fui, trabalhei lá 1 ano, meu contrato venceu, eu acabei saindo. Naquela época eu já estava começando a faculdade de jornalismo, aí eu entrei na Rádio Tupi. Isso em 2002. Julho de 2001, para ser mais preciso. E eu fiquei na Rádio Tupi de julho de 2001 até dezembro de 2010. A minha vida profissional é uma vida de ciclos que normalmente duram de 9 a 10 anos, é incrível. E agora eu vim para a Rádio Globo, onde entrei em 2010, fiquei até 2019. Mais 9 anos. E por que você resolveu criar um canal no YouTube, né? É lógico que hoje em dia a gente está vendo bastante jornalistas profissionais, né? Vamos dizer assim, você não deixa de ser, apesar de ser radialista e tal, você faz notícias do Flamengo. Formado jornalista. E por que você resolveu criar um canal no YouTube, partir para essa, vamos dizer assim, essa linguagem de internet? Eu vou te dizer a verdade. O pessoal lá na Rádio Globo brincava comigo, dizendo que eu era sempre um homem que estava à frente do meu tempo. Não é nada disso. A gente tem uma visão, e eu já queria fazer isso, porque eu estava me sentindo muito incomodado nas transmissões de jogos da rádio, eu ficar tão emocionado com o Flamengo, eu querer torcer tanto pelo Flamengo e não poder, né? E ter que ficar metendo o pé no freio, entendeu? Então, eu sempre pensei que um dia eu poderia fazer assim uma coisa direcionada ao Flamengo. Que aí eu ia falar, eu pensava, poxa, aí iam ser as minhas 2 grandes paixões, a comunicação e o Flamengo juntas. Até porque dá pra você também fazer, porque você tem essa entonação assim, de radialista, e dá também pra poder fazer no YouTube, né? Dá, é evidente que dá pra fazer. Inclusive agora nós tivemos uma ideia, eu e o Rafael Melo, de criarmos a Rede Fla, onde eu venho narrando os jogos do Flamengo. Legal. Divido lá com o Mauro Santana. Estou começando, me familiarizando com narração, que narrador nunca fui, mas estou gostando.
E o melhor, narrei o primeiro tempo de 3 jogos do Flamengo. O Flamengo ganhou os 3 e fez 2 gols em cada primeiro tempo. Tem que continuar narrando, então. E Tá tem que continuar narrando o primeiro tempo dos jogos. Então, assim, é um projeto que tá dando legal. E o Rafa Flamelo, ele é um cara que é meu amigo desde 2002. A gente se conheceu na Rádio Tupi. Ele já tinha aberto o canal, ele já tinha me falado, pô, você tem tudo para vir pro YouTube, arrebentar muito conhecimento, viveu muita coisa e tal. Só que eu ficava pensando, poxa, eu vou sair da Rádio Globo, um lugar onde eu fui tão feliz, me abriu tantas portas, para fazer um voo desse, uma carreira solo. Um belo dia eu falei, eu vou, mas eu tenho que ter um propósito. Foi quando eu formatei na minha cabeça o modelo de conteúdo que eu tento colocar em prática o tempo todo no canal. Às vezes não sai do jeito que a gente imagina, mas na maioria das vezes eu costumo dizer como se fosse uma linha editorial. Eu vou te dizer, eu participei de coberturas de clube por tantos e tantos anos. Eu vi tanta coisa nos bastidores que eu falei, eu vou fazer um canal tentando mostrar quase que sempre os bastidores do futebol. O que as pessoas não veem, o que as pessoas não acreditam. E o que geralmente a grande mídia também não... A grande mídia não mostra. Aí, das duas, uma. Eu falei, ou vou virar um personagem nessa parada, ou então não sei. Acabou indo pelo lado do personagem, porque muita coisa que a gente fala... Até falando desse lance de personagem, por que Dando Choque? O nome, Gustavo Henrique Dando Choque. O Dando Choque, eu vou te explicar. Eu tenho... A minha grande inspiração no rádio foi o Elcio Venâncio, como repórter. E esse cara, ele sempre tinha bordões que o marcavam. Por exemplo, quando subia a moedinha, Capitão Romário ganhou no Toys, Flamengo começa atacando à direita das cabines de rádio, garotinho. Então eu sempre achei isso legal, eu sempre achei isso maneiro. E eu sempre me inspirei no Elcio Venâncio, entendeu? Só que eu nunca tinha tido a oportunidade de cobrir o Flamengo. Na Rádio Tupi tinha o Sérgio Américo, nos anos todos que eu trabalhei lá, que foi um cara importantíssimo assim, na minha formação. Eu aprendi muita coisa com ele. O primeiro clube que eu cobri foi o Flamengo, pela Rádio Grande Rio. Eu ia com o Sérgio para Gávea, me recordo disso até hoje. E eu aprendi muita coisa com ele. Então achei que tinha que marcar. Quando eu entrei na Rádio Globo em 2010, eu entrei num time que eu não conhecia muita gente assim e tal. Tinha um mito do Zé Carlos e tal. Aí eu falei, eu tenho que marcar. E aí, criatividade, modesta à parte, é talvez uma das coisas que eu tenha de melhor. Até por ser compositor, por fazer tantas coisas, música, samba. Aí eu de um dia para o outro, tinha tomado um negócio, acordei inspirado. Falei, cara, eu vou partir com esse negócio do Dando Choque, que isso é forte. Tem que ir. E aí, de 2012 para cá, todas as aberturas minhas de jornada. Isso já antes, então, o Dando Choque já vem antes do YouTube. Mas bem antes, é de 2012. Eu já abria. Eu tô dando choque na Globo! Isso aí já desde 2012. E aí veio. Só que aí, meu amigo, quando junta no YouTube, o YouTube é um negócio avassalador, é surreal a força do YouTube, é um negócio incrível, incrível mesmo. Eu acompanho, assim, é muito legal, mas volto a dizer, pro bem e pro mal, entendeu? O YouTube é igual o Flamengo, o velho Apolo diz corretamente, Flamengo é céu ou inferno, é 8 ou 80, não tem meio termo. O YouTube é isso, você tem que ter um preparo emocional absurdo, um equilíbrio emocional e psicológico muito grande, porque você está sendo colocado à prova o tempo todo. Você falou, né, você não esconde de ninguém que você é rubro-negro, né, que você torce pro Flamengo, mas você trabalhou também com outros clubes.
E quando você, né, criou o seu canal, você só fala do Flamengo. Por que você resolveu só falar? Porque assim, se você, por exemplo, eu falasse um exemplo, os 4 grandes do Rio, você teria, vamos botar aí, de repente, o triplo de inscritos que você tem, audiência, ou a paixão falou mais alto e falou assim, não, cara, eu vou falar só de Flamengo e acabou, e é isso. Cara, é isso, falar de Flamengo. Sempre foi a minha grande vontade, porque eu vou te dizer, eu tô falando aqui, tá me vindo na memória assim, eu sempre me doeu muito estar atrás do gol e você olhar aquela arquibancada lotada e você não conseguir ter uma interação tão grande assim. Então, aliado isso à paixão, aliado isso a poder direcionar para uma só torcida. Eu sei que eu posso ter feito uma escolha num caminho sem volta, principalmente no aspecto profissional. Mas, na minha vida, eu nunca vou pecar por omissão. Não existe isso. Eu costumo dizer o seguinte: você tem que acreditar nas coisas, cair de cabeça e ir com tudo. Só que o Flamengo, ele tem uma coisa que é muito boa. É o clube do coração, que agora mistura a vida particular com a vida profissional. Então, o que eu faço nunca me dá motivo para tristeza, sempre para alegria. Poder estar do lado do Flamengo e, se Deus quiser, num ano que aconteceu literalmente de tudo para mim, até meu pai morreu. Num ano que aconteceu de tudo, eu poder terminar o ano junto com 45 milhões de apaixonados, dando volta olímpica, sendo campeão da Libertadores, brasileiro, do mundo. Aí realmente eu vou te dizer que nem no mais lindos, belos sonhos eu poderia imaginar que isso pudesse acontecer, como está tão perto. Temos que ir com calma, mas o caminho está trilhado. Basta agora que a gente possa ter equilíbrio para conseguir colocar em prática. E o que o torcedor do Flamengo, ele encontra no seu canal? Eu vejo lá que você faz vídeo de notícias, saiu lá, Jesus fechou com o Flamengo, aí você vai lá, faz um vídeo, às vezes de alguma notícia você tem em primeira mão, você passa ali logo na hora, faz lives. Qual o conteúdo que você está oferecendo hoje para o torcedor do Flamengo no canal Gustavo Henrique? Então, eu vou te falar, Túlio, eu não gosto muito de live. Eu vou te explicar por quê. Porque, na medida do possível, eu tento contemplar todo mundo que me acompanha. Porque dificilmente, alguém que me acompanha vai passar por mim e vai falar, pô, o Choque não me deu uma atenção, o Choque não sei o quê, o Choque... Não, difícil. Eu trato literalmente cada um que me acompanha com carinho muito grande, porque eu sei pro torcedor o que representa aquilo de poder estar ali me acompanhando todo dia. E a live são muitos comentários que você não consegue responder todos. Então, o vídeo também tem, tudo bem, mas o vídeo você não fica naquela ansiedade tão grande, porque às vezes quando eu faço live, muitas das vezes eu me desconcentro do assunto que eu tô falando para poder responder a galera. Então eu particularmente não gosto muito de live, eu faço vídeo. Mas assim, o canal Gustavo Henrique Dando Choque, que eu idealizei lá atrás, em agosto do ano passado, quando ele foi pro ar, final de julho, agosto, eu não coloquei em prática nem 20% do que eu imaginava. O canal, ele vai ser reinaugurado agora até o final desse mês, aí sim, com muita coisa que eu estava imaginando, porque eu vou fazer do canal Gustavo Henrique Dando Choque o maior elo time-torcida que já foi feito no YouTube, respeitando todos os companheiros, independente dos que tem 700, 800, 400, 500, não tem problema, somos todos Flamengo. Com certeza. E assim, todo mundo que eu trago para esse quadro, eu faço essa pergunta, que é com relação à comunicação do Flamengo, que tem a ver com a gente, né, que cria conteúdo sobre o clube, né, e durante um tempo, principalmente no início do ano, onde assim que a comunicação ficou no olho do furacão, aí falando a parte das redes sociais, da Flá TV e tal, depois deu uma amenizada, agora voltou de novo, meio que saiu a Bruna Basílio,
teve algumas mudanças ali nos bastidores e tal. Eu queria que você fizesse uma avaliação de como que você vê esse trabalho que o Flamengo faz, vamos dizer, essa parte digital, tanto da Flá TV como das redes sociais também. Então, rapaz, esse é um assunto complicado, mas antes da entrevista, você disse, vou te perguntar de tudo, e eu não corro de pergunta, não. E assim, a fundamentação do meu canal é o compromisso com a verdade. Eu acho que a forma como o Flamengo trata a comunicação é absolutamente caótica. Pior do que caótica, lamentável, na minha humilde visão. Eu acho que o Flamengo poderia ter uma estrutura diferenciada. E o que eu estou dizendo com relação a esses acordos que foram feitos para a Pixel comandar a Flá TV e comandar a rede social, isso não é legal, isso não é bacana. O Flamengo é o clube do Rio e do Brasil que seguramente paga os melhores salários a profissionais que dentro do clube trabalham. Então não entra na minha cabeça essa história de ter X-Tudo, de ter Pixel. Não entra. Isso não entra definitivamente na minha cabeça. Na minha visão, o Flamengo tinha que ter um departamento de comunicação único, com profissionais do Flamengo e ponto final. Sem terceirizar, no caso. Sem terceirizar. Eu acho isso um absurdo. Quando você faz essa terceirização, você abre precedente para jogar o teu nome na responsabilidade de pessoas que você não sabe se são Flamengo, que você não sabe até que ponto elas vão dar conta do recado. Porque, por exemplo, o Flamengo, a Vale do Rio Doce rescindiu o contrato com a Pixel. Porque achou que tinha que rescindir. Se a Vale achou que a Pixel não é boa, por que o Flamengo vai achar? Por que o Flamengo vai abrir possibilidade de deixar pessoas que a gente nem sabe se são Flamengo, até aí tudo bem, eu não estou criticando isso, porque profissionalismo é profissionalismo, mas eu não sei se depois do contrato assinado, todas as pessoas que mexem nas redes sociais do Flamengo são profissionais. Será que são, com as quantidades de erros que aconteceram? A sua crítica é mais na questão, então, vamos dizer assim, das redes sociais, porque, assim, por exemplo, quem cuida mais da rede social é a X-Tudo, e a Flá TV, em loja também com a X-Tudo, é a Pixel e a X-Tudo. A assessoria técnica do Flamengo, na minha visão, é perfeita. Assessoria futebol, basquete, ginástica olímpica, futebol feminino, vôlei. Eu acho que é feito um trabalho de excelência, principalmente no futebol, que é muito complicado. É difícil você assessorar um departamento de futebol. Na minha visão, o Flamengo tem profissionais incríveis. A minha dúvida é por que não repetir isso para as redes sociais, na parte que é tão importante, onde o Flamengo tem números absurdos. Ganhamos do Manchester United, Barcelona, Real Madrid, recentemente, em número de engajamento no Twitter. Olha o tamanho dessa responsabilidade. Então, na minha visão, não é uma crítica direcionada a ninguém, apesar do Gustavo Oliveira ser o vice de comunicação do Flamengo, mas eu assim, normalmente, Túlio, o que eu falo no canal e o que eu falo na entrevista é o que eu posso dizer na frente de qualquer um, entendeu? Porque o que eu te digo, o meu compromisso é com o torcedor, é com a verdade. Às vezes acontece um erro daqui, outro erro dali, mas agora, nós temos que parar que no futebol, quem é vidraça, muitas das vezes não aceita ser criticado. Mas como assim, se você está no comando do clube mais popular do Brasil e o maior do mundo? É impossível
uma gestão acertar tudo. Não tem como. Não, ninguém é perfeito em nada. Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Então, por que não assimilar, tentar melhorar? Isso que eu sempre discuti e discuto muito. Porque, mais uma vez, eu não tenho nada contra as pessoas, muito pelo contrário. É uma avaliação do trabalho. É uma avaliação absolutamente técnica. O Flamengo não pode ter erro de português em rede social. O Flamengo não pode trocar nome de ex-jogador do clube aniversariante. Não pode. Isso aí foi... Não pode. E quem me garante que foi um jornalista qualificado que fez isso? Eu não consigo. Nem eu, nem você e talvez ninguém. Porque o que acontece dentro da produtora, da outra empresa, a gente não sabe o que acontece. Agora, saindo um pouquinho da comunicação, eu nem perguntei com relação ao relacionamento, porque eu sei que você tem relacionamento, que eu falo esse lance de assessoria de imprensa, coisa toda, você fala com o pessoal do clube. Eu vejo, né, até falei sobre isso com a Raíza, falei também com o Rafael, que a galera que é considerada apuradora, né, os apuradores e apuradoras também, que a Raíssa também faz esse tipo de trabalho, sofre muito hate, né? Eu vejo, principalmente na época de contratação, é uma loucura. E você falou até no início, falou assim, pô, tem que ter, né, bastante discernimento e força emocional e tal. Eu vejo, né, eu comecei a ver muito o seu nome, vamos dizer assim, do final do ano pra cá, que é quando, né, dezembro, janeiro, fevereiro, até o final da janela, a galera, né, fica muito empolvorosa por contratação. E eu queria perguntar pra você, como é que você faz pra lidar com tanto hate, né? Eu vejo muitas críticas a você, né? E aí as pessoas às vezes não partem só falando do trabalho, mas falam também do pessoal, ofende mesmo, né? Como que você faz? Eu perguntei isso pro Deco também, você desliga o celular, você fala, cara, não vou nem olhar isso aqui, eu não vou debater, deixa pra lá. Como é que você faz pra lidar com a crítica, com o hate aí dos torcedores, principalmente na Flá TT? Cara, o que eu costumo dizer é o seguinte: os que me agridem de forma muito intensa, eu normalmente dou meu telefone, pô, cara, vamos ali na Gávea tomar um café e tal, pra você me conhecer, claro que tá falando coisa que nem tem. Mas a grande maioria a gente não consegue conversar com todo mundo. O que eu costumo dizer é o seguinte: quer falar? Fala. Eu dificilmente respondo. Deixa eu falar. Vai fazer o quê? Se você responde aí o outro viu que você respondeu, aí vem, te agride também, e vai se multiplicando, e se multiplicando, e se multiplicando, e se multiplicando. Falem mal, mas falem de mim. Eu deixo falar. Tem jeito. E uma das coisas que, vamos dizer assim, que te fez te colocar em evidência nessa parte da crítica, foi justamente que eu vejo muito pessoal cobrar isso até hoje, que é a questão do Gemerson e do Thiago Maia. Que parece que teve um vídeo que você cravou a vida desses caras e acabou que eles não vieram. Aí se quiser você pode falar até por que essas negociações não ocorreram, né, o que aconteceu, vou dizer assim, para você dar essa informação e ela não teve, vou dizer assim, ter se concretizado esse negócio. E aí pode ficar à vontade para falar de bastidor. Não, nesses dois casos, o Gemerson, eu disse que estava acertado para jogar no Flamengo, mas não como reforço. O Thiago Maia, eu disse que estava acertado e era jogador do Flamengo. Essa história, ela não foi, assim, não é muito difícil de explicar. É fácil até de explicar. O que acontece é o seguinte: Gemerson e Thiago Maia eram dois jogadores que estavam prontos e acertados com o Flamengo. Quando o Jorge Jesus chegou, ele não quis os caras. É simples assim. Não teve muito assim o que falar e não tem muito o que explicar. O Jesus vetou. Ele preferiu o Gerson. E com relação ao Gemerson, não quis. Só que com relação ao Gemerson, além do Jesus, também houve o que eu chamo de cada um defende o seu no futebol. Hoje, o que acontece? Na minha visão, o Flamengo, com o Marcos Braz e o Bruno Spindler, faz uma dupla absolutamente infernal do mercado. Os caras são feras, mas ninguém é perfeito. E o que está acontecendo, e eu vou te falar isso com conhecimento de causa, de quem acompanha instante por instante. O que está acontecendo é o seguinte:
o Flamengo, na ânsia, porque o Flamengo tem uma administração reconhecida pela qualidade técnica em praticamente todas as áreas. Então, na ânsia de se fazer um bom negócio, o Flamengo está alongando muito as negociações. O Gemerson foi um caso clássico disso. O Flamengo tinha, o Mônaco tinha feito uma pedida. Aí o Flamengo demorou um tempo para responder. Aceitou. Aí os caras voltaram atrás. Ah, não quero mais isso. Quero mais tanto. Porque o que acontece? Vai se espaçando. E aí no que vai se espaçando, o clube lá de fora, ele vai vendo que a situação do Flamengo é boa e que não sei o quê. E aí sempre vai se criando algo mais, um pedido a mais. E isso dificulta. Então o Gemerson não foi só a situação envolvendo o Jesus. Teve essa situação da grana também, que chegou uma hora que estava inviável de trazer o cara pela quantidade de grana que os caras queriam e principalmente como a forma de pagamento. Porque o Flamengo contrata, o Flamengo tem condição, mas não é sempre que dá para desprender na bucha de 6, 7, 8, 9, 10 milhões de euros assim. É muita grana. O dinheiro de lá 5 vezes o dinheiro daqui. Quase isso. Se eu não me engano, hoje eu acho que estava até 4,89. Então, assim, é complicado. Mas, assim, o torcedor me criticou. Muitos haters, muitas críticas que eu vi construtivas. Talvez para a próxima janela, a janela de dezembro, muitos me sacaneando, tu é o rei da janela, que não sei o quê. Mas você trabalha com apuração e negócio, tem que ser. Não, e assim, eu julgo que, apesar desses 2 erros, consegui acertar boas coisas. O do Bruno Henrique foi difícil, eu lembro cara. até também que você tinha cravado, aí teve aquele... O Bruno Henrique foi difícil, porque você sustentar a vida de um jogador com o vice de futebol do clube dizendo desistimos do negócio e você falar, gente, aguarde que não desistiu não, ele vai vir, é muito duro. E corajoso também, né? Uma outra situação, eu vivi dessas que eu acertei, Bruno Henrique, Gabigol, Arrascaeta, Rafinha, Felipe Luiz, as mais difíceis foram a do Bruno Henrique, a do Felipe Luiz e a do Rafinha. A do Felipe Luiz foi complicado, porque a verdade é que hoje, Túlio, para você contrariar o Grupo Globo, é difícil em termos de informações, principalmente Globoesporte.com e TV Globo. Porque, poxa, os caras são detentores de direitos, e isso aí gera uma série de situações. Os repórteres são extremamente competentes, bem relacionados e muito rubro-negros. Então, pô, você chegar, igual eu cheguei, nunca esqueço, naquela quarta, dizendo Felipe Luiz é do Flamengo, e tendo um repórter em rede nacional dizendo que não tem nada certo, é muito complicado, cara. É muito complicado. Só que aí, você também tem que saber para que você veio. Porque, Túlio, a gente tem que chegar a uma conclusão. E eu cheguei muito cedo. Você quer ser um YouTube para chegar e ser um repetidor de notícias de mídia? Ou tu quer ser um YouTube para realmente aprender, tá ali, apurar? O meu caminho foi escolhido desde o começo. Ser um conhecedor profundo do Flamengo e contar os bastidores. Quem quiser acredita, quem não quiser não acredita. Eu sou muito criticado, fui muito criticado até hoje sobre a história do Neymar. Que eu teria dado, que eu dei, que o Neymar estava próximo do Flamengo e que não sei o que, mas não sei o que. Conversa de bastidor que ninguém teve peito de vir falar. Ficou só a exceção do Esporte Interativo, do Marcelo Beckler, que foi o cara que deu a ida do Neymar no PSG. Foi. Ele veio junto, até me ligou e falou, porra, Choque, eu apurei isso aí. Agora, o problema
é que nós também temos os mal intencionados na rede. Os caras que chegam para querer te derrubar. Então, em nenhum momento eu disse que o Neymar estava acertado com o Flamengo. Mas muitos criam factoides para espalhar, para te complicar, entendeu? Só que assim, não tem problema. Quanto mais criarem, mais eu cresço. Tá tudo certo. Eu não ligo para isso. Agora, o que eu ligo é para passar o bastidor. Torcedor, a relação... Ó, eu vou te dizer, não teve Gemerson, não teve Neymar, não teve Thiago Maia, não teve nenhum reforço. Nenhuma situação me desgastou mais do que o caso Cuejá. Nenhuma. A gente vai entrar nela, Daqui a pouco. Até aproveitando isso, eu perguntei isso pra Raíza, perguntei pro Rafael também, perguntei pro Deco. Como é que, vamos dizer assim, como é que é o modus operandi do Gustavo? Você recebe uma informação, ela chega, como é que você faz para poder apurar? Você liga pro clube, como é que vamos dizer assim, o trabalho, o make-off do trabalho? Conta um pouquinho pra gente logo, você não vai dizer o segredo, o make-off do trabalho do Gustavo Henrique na apuração. Então, eu costumo dizer que cada caso é um caso. Isso aí depende muito. Isso aí depende porque isso tá ligado à tua empatia, isso tá ligado à tua sorte, isso tá ligado à tua capacidade de apuração e isso tá ligado à experiência de muitos anos fazendo a mesma coisa. Isso é que eu costumo dizer. É por isso que eu nunca acredito em dirigente 100%. Eu acredito desacreditando. Porque essa história, eu me recordo como se fosse hoje. Não, mas daqui a pouco eu vou contar isso, que é sobre o Cuejá. Cada jogador tem uma ramificação diferente. Por exemplo, o Bruno Henrique, eu posso dizer, porque quantos trabalhos nunca vão saber. O Bruno Henrique, a minha maior fonte, trabalhava dentro do departamento de futebol do Santos, na parte administrativa. Ou seja, o cara nem era daqui do Rio. Não, me sacanearam em janeiro, quando num dia... Aliás, me sacanearam não. O próprio Bruno Henrique acho que ele respondeu o negócio dele. Teve, o negócio. Porque o cara me ligou e falou, cara, tá mó confusão aqui no CT. O Bruno Henrique chegou dizendo que ia embora, não participou do treino, acho que foi um negócio desse. Foi. Eu falei, nesse momento lá no CT do Santos, Rei Pelé, discussão, Bruno Henrique não gostou de ter sido impedido de vir pro Flamengo e que não sei o quê. Aí o ATT me vindo com tudo pra cima de mim, que absurdo. Mas no início é uma felicidade, né? No início o cara fala, pô, o cara tá lá, pô, deu informação, o cara quer vir pra cá, não sei o quê. Aí quando ele respondeu, deve ter vindo aí o... Não, só que, cara, o futebol só tem pilantra, só tem vagabundo. A verdade é essa. Com todo o respeito que eu tenho, tem muito vagabundo no futebol. E a corda mais fraca é sempre da imprensa do YouTube. Sempre. Não adianta. Eles sempre vão colocar a culpa na gente. Que a imprensa falou, que a imprensa é isso, que a imprensa é aquilo, que a imprensa não sei mais o quê. Mesmo que seja um canal oficial do clube, ou que fale do clube direto, não adianta. Isso sempre vai ser. Só que assim, agora, humildemente, se ferraram, porque comigo não vai ser assim. Não adianta, eu não permito. Tá lesando o clube? Tá fazendo palhaçada? Se você acompanhar meu vídeo de hoje sobre o Diego Costa, você vai ver. Eu já taquei logo no título. Artilheiro espanhol engana a torcida do Flamengo. O cara veio dizer com a cara deslavada que o sonho dele é jogar no Flamengo, é mentiroso, safado sem vergonha. Porque o Marcos Braz foi atrás dele e ele meteu uma banca e disse que queria quase 3 milhões de reais para vir jogar no Flamengo. Aí agora quer dizer que o sonho é jogar no Flamengo?
Eu não aguento isso. Aí eu abro o site, eu abro o jornal. Aí, o que acontece? O jogador, ele tem o poder de influenciar o torcedor contra o clube. Sim, impressar sim. o torcedor contra o clube. Aí ele faz isso, aí o torcedor, poxa, olha aí, o Diego Costa. Mas mal ele sabe que há um mês atrás, o Marcos Braz estava na Espanha tentando trazer o jogador e o cara pediu 2,5 milhões de reais. Só que aí acham que vão passar desapercebido, mas comigo não passa não, pai. E agora até você falou que no mundo do futebol tem tal, muito pilantra e tal. Vamos dizer assim, entre os apuradores, e aí, tipo assim, tem galera que... Tem gente que ninguém conhece. Lógico, tem a galera mais famosa, que, pô, tem você, tem Deco, tem Paparazzo, tem Raíza, o Rafael. Mas tem também uma galera que... Tem o Fabrício, do canal Vermelho e Preto, que a galera pede pra vir aqui. Calma, galera, calma. Tem um monte de gente. Outro dia eu tava vendo um cara aí que cravou o Balotelli, que era um canal que eu não conhecia, o pessoal sentando o pau. Rola, tipo assim, treta entre os apuradores, tem briga no bastidor. Como é que é a relação dos bastidores? Mas já rolou muito. Porra, só eu e Paparazzo. Já brigou com o Paparazzo? Mas tem umas... Pô, mas não é uma vez, não. Mas 50. 50. Entendeu? Não, rola. É muito tempo... O clima, ao mesmo tempo que é um clima tranquilo, porque as pessoas se respeitam. Assim. Se falam também? Não se fala, as pessoas se respeitam. Mas só que o problema é que tudo acontece quando um não está na frente do outro. Porque ninguém apura na frente de ninguém. Ninguém dificilmente grava na frente de ninguém. Ninguém bate matéria na frente de ninguém. Então, assim... E aí vai pro ar, amigo. E esse meio de apuração é um meio complicado. Porque o Flamengo, o Flamengo parece um mar em dia de ressaca. Balança muito, mexe muito. É isso que faz com que a gente fique muito na berlinda. Apurador, repórter, YouTube. Porque o que acontece? A gente fala uma coisa e porra, às vezes de um dia pro outro muda. Porque tem uma linha corrente. A gente já sabe aqui que o Braz e o... Não, o Braz e o BAP se aturam. A gente já sabe disso. Pô, mas aí às vezes um tá quase fechando o negócio aqui que o outro não quer. Aí o outro vai por outro lado e mexe de outro jeito e aí Só que aí, às vezes, um tá mais próximo do BAP, o outro tá mais próximo do Marcos Braz. Aí um fala uma coisa pra um, o outro fala pra outro, e cada um bota as suas coisas, aí fica uma loucura. Então, assim, é tenso. Esse ambiente então, assim, tenso, eu vejo complicado. O seguinte, assim, lógico, eu não faço apuração, essa coisa de contratação e tal, também tem o lance de apurar bastidor, essa coisa toda. Claro que eu sei da importância do repórter, do canal, de dar a notícia primeiro, claro. Mas, tipo assim, chega na hora, não é meio que uma besteira, um exemplo. Pô, o cara foi lá, um exemplo, eu cheguei e falei, Felipe Luiz vai vir. De repente a tua apuração tem informações diferentes da minha. De repente eu posso chegar aqui e falar, galera, olha só, fiquei sabendo agora, Felipe Luiz tá fechado com o Flamengo. Mas aí você sabe valor, você sabe tempo de contrato, você sabe onde o cara, entendeu? Tipo, você tem informações que complementam. Lógico, o cara que saiu na frente vai, segundo fulano, todo mundo vai... mas você não acha que, tipo assim, às vezes quando rola uma treta nesse sentido, não é uma coisa meio, vamos dizer assim, pequena? Acho. Com certeza. Né? Eu concordo contigo. Eu concordo contigo. Mas é que também você tem que colocar em consideração o seguinte. Cobrir o Flamengo é cobrir o maior clube das Américas e o maior clube do mundo, na minha visão. Então... qualquer um que está relacionado ao Flamengo, o nível de vaidade é estratosférico. Em tudo. Do repórter que faz, a quem está dentro do departamento de futebol. Assim, é tudo muito grande. Eu não sou melhor do que ninguém, não quero dizer aqui que eu não sou vaidoso, tenho a minha vaidade, mas é bem pequena, entendeu? Eu não enxergo. Tanto é que eu falo lá no meu canal, não tem problema nenhum de eu falar um negócio, voltar atrás, pedir desculpa. Agora, eu tenho que pedir em cima do que eu acho que realmente mereceu. Porque se foi uma verdade
que muitos não acreditavam, mas que eu apurei que essa verdade continuou, mas o desfecho foi outro, eu não peço desculpa. Eu não mudo, não. Uma vez aconteceu algo parecido comigo, que não foi nem por causa de uma notícia. Eu fiz um texto falando do Bandeira, e aí eu cito aquele encontro, não sei se você lembra, que ele teve com o Marcelo Freixo. E aí o pessoal da comunicação, não, mas ele se encontrou com todo mundo, tá todo mundo lá. Aí eu sabia que não, que ele só tinha se encontrado com o Freixo, e eu tinha fotos de bastidor, tipo, tinha uma pessoa atrás fazendo aquele, tipo, fazer um making-offzinho, aquela coisa, o cara, aí, toma aí as fotos. Aí mostrou a foto de todo mundo que tava no local. Porra, não tinha ninguém. Aí o cara falou, ó, quero um direito de resposta. Eu te dou de resposta. Deu direito de resposta, mas eu botei lá. Mantenho o que eu disse. Entendeu? Tipo, é mais ou menos isso. Agora a gente vai chegar, enfim, no caso Cuéllar, que até me falar assim, tu quer saber o bastidor, por que o Cuéllar saiu do Flamengo agora? O Gustavo Henrique é o cara que sabe e vai ter coragem de falar. Primeiro teve aquela polêmica, como você até chegou a falar anteriormente, que foi a questão da proposta do West Ham. Primeiro que ele não presta, para começo de conversa. E aí o West Ham, que você cravou e a galera, né, cobrou bastante. Aí depois, aí você vai contar pra gente por que não rolou o West Ham. Depois surgiu a questão lá do clube árabe, né, do Al Hilal. E aí, primeiro, o Flamengo vai liberar, daqui a pouco não fechou com o Balotelli, não vai mais liberar. E aí depois, ali próximo já do jogo contra o Inter, o Flamengo resolveu liberar. Aí você pode ficar à vontade para contar essa história toda de vai, não vai com ela. Isso aí foi... O Cuéllar virou o quê? O volante ioiô, vai e volta. Foi. Isso aí, o Túlio, eu vou te dizer. Isso aí foi um caso complicado. Foi um caso complicado porque muitas das vezes era assim, uma discrepância muito grande porque eu sabia e que os outros sabiam, entendeu? Só que assim, o Cuéllar, ele deu um azar desde o meio do ano comigo, porque assim, até hoje eu não vou poder dizer a pessoa, mas eu tenho uma pessoa de convívio do cara absurda, muito grande, que eu te diria que ele encontrava às vezes 4 vezes por semana, que o cara é meu camarada, ele não desconfiou e ele nunca vai desconfiar, nem ele e nem ninguém, não tem como saber. E assim, a pessoa sabia de tudo. E eu vou te dizer, eu ganhei uns cabelos brancos esse ano. Por quê? Porque, cara, quando eu resolvi levar pro ar a primeira vez essa parada, eu pensei assim, cara, tu é maluco? A torcida adora o cara, irmão. Olha o que tu tá falando. Tu tá indo contra o cara, irmão. Mas aí veio o diabinho da verdade. Olha, tu não se propôs a fazer esse canal para contar bastidor? Tu quer um bastidor melhor do que esse pro teu negócio? Pra tu desmascarar? Porque tem gente amando o cara e quando na verdade não é nada disso. Apesar que o ano passado o Vene já tinha trazido uma possibilidade disso e que o Flamengo até desmentiu e tal. Então, o comportamento, o caráter do jogador sempre foi duro. Isso aí é indiscutível. Só que dentro de campo o cara estava indo muito bem. Só que assim, a situação do West Ham, quando eu descobri, o cara me contou, Gustavo, tá tudo acertado. Os caras perguntaram ao Flamengo quanto que o Flamengo queria. O Flamengo queria 28 milhões. Falou, por menos 28, 27 milhões, por menos disso não sai. E tinha a proposta dos 28 milhões. Só que o que acontece? Muita gente ligada a, como é que eu vou dizer, dirigentes oficiais, vice-presidente, presidente, perguntavam, pô, mas o cara tá dando. E a proposta? Não, aqui não tem nada. Mas por que não tem? Porque não adianta levar a proposta se o visto de trabalho do cara não estava regularizado.
Não adianta. E foi isso que eu vim informando o tempo todo. Que a proposta, eles estavam conversados, o staff que trabalhou para regularizar foi o mesmo do Sanches, que joga lá no West Ham, compatriota dele e tudo. Mas, infelizmente para ele, ele não conseguiu o primeiro visto. Depois você tinha um período de 3 dias para dar entrada no próximo. Se fosse negado de novo, aí só 4 meses, aí só no final do ano. E de fato foi o que aconteceu. E aí, meu amigo, aí foi duro. Porque aí juntou tudo, não era só hater, né? Aí era paparazzi me dando porrada, era não sei mais quem me dando porrada, era jornalista me dando porrada, era todo mundo me batendo. E aí? Eu vou falar o quê? Eu vou abrir o canal Gustavo Henrique dando choque? Ó, não! O fulano me disse isso, e que não sei o quê. Porra, um dos assessores do Cuejá, que me conhece há mais de, sei lá, 7, 8, 10 anos, o cara mudava até comigo. É mesmo? Quando foi embora, aí, agora foi pro West Ham Al Hilal, ou West Ham das Arábias, um negócio desse. Eu não lembro agora o que falou, mas porque na verdade nem ele sabia. O problema do Cuejá é que ele é um cara extremamente mal assessorado. Eu não digo assessor de imprensa, porque o assessor fica sem saber o que fazer, sem ter o que fazer. O mal assessorado é o seguinte, direcionamento de carreira é zero. É zero. Porque, pô, o cara tem um empresário, 2, 3 representantes, aí ele fala uma coisa para um representante, fala outra para o outro, e aí conversa com um empresário diferente, não, que eu quero sair, aí inventa um negócio, fala outro. Cara, é um negócio simplesmente... E muda muito também de empresário. É um negócio simplesmente de maluco. É um negócio de maluco. Tão maluco que eu tive de 2 fontes quentes minha dentro do Flamengo, depois do jogo com o Inter, que ele ficaria até um final do ano, pelo menos. Em menos de 24 horas depois, ele foi embora. Pra tu ver. Assim, esse caso foi um caso de desgaste grande. Porque, Túlio, é muito difícil você estar por dentro das coisas e você vê as pessoas duvidando, e você vê colega teu te desmentindo, e você sabendo que é verdade. Porque, cara, a minha vida é o Flamengo. É o tempo todo. É na sauna, onde é o lugar que eu mais gosto do clube, é na piscina, é tomando chopp lá no bar, com a Verinha, aos domingos principalmente, é um dia que eu gosto muito de ir ao Flamengo. De domingo e quinta são os dias que eu mais vou ao Flamengo. Então, é muito duro você ver todo assim, essa tua dedicação aqui ao teu clube e tudo, e ver as pessoas tripudiando. Mas não tem a história do caiu no horto, tá morto? Caiu no YouTube, não reclame. É isso o tempo todo. Qual foi o start pra mudar essa parada de tipo, igual você falou, pô, tu chegou ali final do jogo do Inter, Flamengo classificado, e até acho que, até pra mim, que não acompanhei o bastidor desse caso, pô, o cara vai ficar, mano. Pô, os caras recusaram e tal, pô, semifinal de Libertadores, Flamengo com a possibilidade de ser campeão brasileiro. O Paparazzo, ele pegou a gente estava até conversando, ele pegou um recorte legal dessa história, que eu vou te dizer, eu critiquei muito a diretoria do Flamengo, mas eu critiquei num sentido de se liga aí, porque o Rodolfo Landim, quando eu falei no negócio do West Ham, que não sei o quê, não é que ele fez chacota de mim. Não é isso que eu tô querendo dizer. Como é que eu vou usar a palavra melhor? Ironizou. Ironizou. O Coelho não sai. Só sai pela multa, que não sei o quê. Pra passar uma vergonha dessa? Pra passar um papelão desse? Mas assim,
A vida é um grande aprendizado para todo mundo. Eu tenho certeza que nunca mais ele vai chegar publicamente e vai dizer que esse jogador só sai pela multa, que é inegociável, que não sei o quê. Eu acho que ele deve ter aprendido com esse episódio. Porque, na verdade, ao tentar não sei a mim, ou não sei a quem, ridicularizar, ele que acabou ficando mal na parada com relação a essa história. Agora que o negócio passou, analisando bem... E houve lance dele ter amante, de a mulher ter descoberto. E rolou várias histórias assim, né? Cara, teve de tudo. A mulher meteu o pé. Teve de tudo. Eu só não sei te dizer qual é a real verdade dos fatos. Mas eu sei que tem mulher envolvida. Mas, assim, eu tava conversando com o Papa depois do jogo com o Inter, que a gente se classificou. E ele me disse que tinha sido um absurdo o que o Cuéllar fez na concentração naquela véspera de jogo, que desligou a televisão quando estava falando dele na contadora de notícia lá, que vive às custas de intriga, e que isso teria sido a gota d'água. Então, assim, isso serviu para me alentar em duas coisas, porque eu fiquei muito triste de, ter acabado a classificação, eu ter dado a situação de que ele ficaria até o final do ano e um dia depois, assim, eu não sei nem se tem esse quadro na entrevista, mas se você me perguntar qual foi a coisa mais triste que você não gostou do canal, foi essa história, esse episódio do Cuéllar. Não foi Gemerson, não foi Thiago, porque isso aí, eu tô com a minha cabeça muito tranquila e a qualquer momento eu ainda vou vir lá no canal com o Marcos Braz, a gente vai bater um papo, vou trazer, porque isso aí eu estou absolutamente tranquilo, porque o próprio dirigente falou da negociação que estava em curso, isso aí não. Neymar também estou tranquilo, porque foi verdade mesmo. Agora, ficou uma situação muito ruim, entendeu? Ficou uma situação muito ruim. Ainda mais que uma semana atrás eu tinha falado que ele sairia, entendeu? Mas aí, naquele período do Cuéllar, você tem que pensar melhor o que tu vai fazer na tua vida e tal. E aconteceu esse episódio. Então, depois desse episódio, eu estava refletindo. Eu critiquei a diretoria do Flamengo. Porque eu acho que a gente liberou ele por um valor de banana, cara. 28 milhões de reais é banana pro Flamengo. Pra gente é muito dinheiro. Pra você não, essa casa bonita deve ter na conta. Quem me dera. Mas assim, pra gente é muito dinheiro, mas pro Flamengo 28 milhões de reais não são 100 reais. Mas, não é uma quantia tão grande. Ainda mais considerando o valor da multa ainda, né? Para um clube que apresentou, você sabe melhor que eu, você acompanha até melhor que eu lá por dentro. Mas eu te digo, eu falo para muitos que você é a minha inspiração. Sabe em que aspecto? Entendimento técnico do Flamengo, entendeu? Eu tive a oportunidade de bater um papo com um cara que eu achei simplesmente o cara que mais entendia de Estatuto do Flamengo, Dr. Alcides. Ele gosta de tomar um biricutico também. O cara falando de Estatuto do Flamengo é um negócio absolutamente absurdo. Bom, ele não é presidente do Conselho Deliberativo à toa. Não, o Conselho tem que saber, porque se chegar ali na hora, o cara apresenta alguma coisa, o cara tem que estar ali não só com o Estatuto, mas com o regimento interno também. Eu cheguei com esse coroa, a gente ficou batendo um papo, eu falei pro senhor Alcides, eu quero entender, não decorar, mas entender esse Estatuto todo do Flamengo. Ele me deu uma aula de 1h30, que hoje, assim, eu já sei bem mais. Mas eu admito que ainda não cheguei ao teu nível. Nada, E não cheguei nem perto do nível dele. Mas assim, porque também eu conseguia acompanhar algumas reuniões. Até que alguns amigos aí acabaram fazendo lambança e passando notícia, filmando lá dentro. Aí o coroa acabou travando e travou para um, travou para todo mundo. Porque eu não sou sócio proprietário ainda, entendeu? E agora lá não pode nem, nas reuniões, você podia, entrar lá, ver se tá falar com sua esposa e tal, você não pode nem usar mais o celular dentro da reunião. Entrou, você tem um cartaz gigante na tua mão. Então, porque essas reuniões, eu participei de 4.
quase que consecutivas. Essas reuniões foram importantes para mim, porque da notícia era o menos importante ali. Eu ficava sentado, prestando atenção no que estava sendo falado, no que estava sendo estudado. Porque assim, muitos que não têm a oportunidade de me conhecer, podem pensar num primeiro momento quem é o Gustavo Henrique Dando Choque. Repórter, que veio da Rádio Globo, Flamengo, faz um canal de notícia do Flamengo no YouTube, assim. Pode parecer que é uma situação superficial, quando na verdade é completamente ao contrário. É completamente ao contrário. Você tem uma relação mais intensa. Eu procuro saber de detalhes minuciosos do Flamengo. Aconteceu uma situação que foi, cara, foi muito curiosa. Essa parada vazia, isso vai ficar, deve ficar chateado comigo, mas já ficou uma vez, mas que fique de novo, não tem problema. O Flamengo estava para aprovar o contrato do BS Blue. Aí o que aconteceu? E aí eu fiz um vídeo descascando, tipo assim, que o patrocínio não era bom. Acho que eu vi esse vídeo. Só que vejamos, eu fiz um vídeo, a minha análise do que não era bom era em termos do que vinha sendo praticado pelo Flamengo e pela forma como foi fechado esse acordo. E aí, rapaz, eu tive um encontro no Flamengo, numa dessas reuniões, com o Gustavo Oliveira, o vice de marketing, que é um cara que eu gosto, apesar de ter sumido. Antes da eleição, a gente estava mais junto, sempre consultava e tal. Ganhou a eleição, sumiu. O Gustavo é um cara muito gente boa, eu gosto dele. É gente boa, mas tem isso, às vezes some. O Gustavo é mais retraído, fechado. Some. Aí o que acontece? Rapaz, ele me chamou num canto. E aí ele veio me dar uma enquadrada, tipo assim, poxa, mas você tá falando isso? Como é que você pode falar que esse contrato não é bom pro Flamengo? Aí é o que acontece, aí é o preço que nós pagamos por essa imprensa de porcaria que tem aí. Porque hoje, nego não quer nem saber de onde veio, como veio, poucos se preocupam. Nego vai, mete no ar e que se dane. Então, o dirigente acaba, sabe de nada, vou falar disso, cara. Eu deixei ele falar, ele falou. Eu falei, cara, deixa eu te falar em primeiro lugar. Você tá achando que eu tô fazendo uma análise desse patrocínio pelo que eu acho? Que não sei o que. Eu falei, não é não, cara. Tá aqui o contrato. Caraca. Quando eu puxei o contrato do bolso, ele ficou me olhando assim, tipo assim... Como é que ele tem isso? Não, como é que ele tem e como é que eu vou questionar alguma coisa agora? Porque não era... você não estava achando nada, você tinha ali informação... Porque, olha só, Túlio, veja bem. É meu interesse estar contra o Flamengo? De forma alguma. Nunca. Jamais. Meu interesse qual é? Estar do lado do Flamengo o tempo todo, doa quem doer, custe que custar. Esse é o meu objetivo número 1. Só que a gente protege quem a gente ama. Sim. Agora, o que é importante, o que é a mensagem que eu sempre passei e tento passar sempre, é que esqueçam qualquer suposta ligação minha com qualquer diretor do clube em termos de interesse de alguma coisa. Tá criticando aqui por causa disso, não. Cara, eu acho que o grande problema, assim... comigo não tem isso, as pessoas me rotulam muito, na outra gestão eu tinha isso também, e nessa eu tô tendo também. Os elogios, ninguém reverbera. Tipo assim, sei lá, tu elogiou uma boa ação que seja, ou uma contratação, ou uma ativação de um patrocínio. Ninguém vai lá no Gustavo Henrique, tipo assim, vai te dar um RT. Quando você dá a crítica, ela reverbera muito alto. E muitas vezes o dirigente que tá lá dentro, ele não viu o elogio que você fez. Aí o cara só olhou, aí vai te rotulando. Pô, não, Gustavo, o Túlio só critica, o Túlio só fala mal. Que não sei o que. Eu falei assim, por exemplo, esse contato próprio do BS2, eu fiz um vídeo
com as informações que tinham saído, porque eu não tinha um contrato e nem se eu tivesse poderia até fazer parte do conselho. Eu vi uma matéria, né? E falei, pô, vou em cima dessa matéria que dá a minha opinião, né? E lógico que lá na reunião tinham coisas diferentes. E aí as pessoas te rotulam, falam, pô, não, o cara tá contra. Não, cara, não é contra. É porque geralmente reverberam muito mais, né? A polêmica, né? Do que, igual lá, você fala assim, porra, Túlio, eu tenho os acertos aqui. Vê lá se o pessoal na rede social reverbera mais os seus acertos, ou as suas polêmicas, ou os erros. Porra! O meu é disparado erro. O meu é assim, errou, porrada, hater, que não sei o que. Acertou, botam lá uma frasinha. Eu nunca duvidei. eu sempre acreditei. Sempre bota. Uhum. Porque assim, eu vou te dizer, tem um perfil de Twitter que os caras me atacam muito. Aí nego, tem que levar na esportiva. Eu acho uma cambada de babaca. Verdade é essa. Qual que é o barrigado? Tal do barrigado. Porque, cara, eu ia até aproveitar que te interrompeu um pouquinho, até aproveitar porque assim, o Barrigados eu vejo ele, como você falou, você se transformou meio que também num personagem, né? Ele faz um monte de memes seus, pega um vídeo seus, que seria também uma das minhas perguntas, que é tipo assim, como é que você vê isso, né? E aí eu não tô falando dos ataques, tô falando da parte da zoeira, da brincadeira e tal. E o Barrigados é o cara ali que, vamos dizer assim, que é a fonte disso. Ele falou, tem até um drive só de arquivos ali seu, né, de bordões, da maneira que você fala. Assim, o que eu acho que assim, o que eu discordo muito dessa linha, mas é um Twitter de zoeira. Tá bom, mas zoeira com o trabalho dos outros? Zoeira com a vida dos outros? A parte que eu virei meme, que me sacanearam, que não sei o quê, porque eu viro meme muito fácil. Por quê? Porque o dando choque não é à toa. Eu falo firme mesmo. Comigo não tem fala mole, não. Eu falo firme. Quando tem que falar firme, eu falo firme mesmo. E aí, onde é que deita e rola, né? Que aí é muito fácil ir lá, pegar e fazer o GIF, o GIF, que não sei o que. Agora, eles tinham que pegar também e fazer um videozinho meu de 50 segundos, com todas eu falando, do Bruno Henrique, do Arrascaeta, do Gabigol, do Felipe Luiz, do Rafinha. E aí não pega. Então, você sente nitidamente um negócio jocoso, direcionado para te ferrar, entendeu? Porque assim, é o que você tá falando. Se fosse para os dois lados, tudo bem. Agora, quando tu acerta, nunca duvidei, ponto. Tu erra, nego faz o escarcéu, sacaneia, junta com o outro, faz. Pô, aí é sacanagem. Aí depois chegam pra mim, não, é porque é um perfil, é brincadeira. Brincadeira é o cacete. Vai brincar em casa, então. Hein? O Barrigado, assim, eu até gosto, acho que ele faz de uma forma engraçada. É claro que eu nunca fui alvo, né, vamos dizer assim, da piada ali deles. Até uma vez eu cravei o Renato Gaúcho, mas ele não botou lá. Eu me senti excluído dessa parada. Que a gente tem post lá, pô, o poeta Túlio cravou o Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho não veio, eu tinha que estar no perfil. Mas assim, mas você releva isso de boa, ou você, tipo assim, tem essa opinião e fala, pô, o cara tá sacaneando meu trabalho e porra, é assim que eu vejo e tal. Porque assim, eu vejo muito, não... E aí até saindo um pouco do Barrigadas, às vezes quando eu vou lá no teu Twitter, que eu vejo alguma notícia que a galera tá repercutindo, você vai no reply ali, a galera tá ali brincando, botando vídeo também, tá na zoeira também. Não, assim, é porque isso aqui é uma entrevista. Então, assim, eu tô te falando a minha opinião. Agora, no dia a dia, eu lido da mesma forma que eu lido com os haters. Você ignora. Falou, deixa pra lá, entendeu? Eu normalmente só respondo, cara, se for uma coisa muito grave mesmo. Entendeu? Aí beleza. Eu tô tentando me lembrar até. Teve um episódio grave, não tem tanto tempo, mas aí eu fui naquela delegacia de polícia lá de Manguinhos, dei parte, o cara se entregou, foi uma maior confusão. Mas, do contrário, dificilmente eu respondo. E, assim, você falou, né, da sua referência, vamos dizer assim, o repórter, você tinha o Elcio Venâncio, né, como referência
na rádio e no YouTube, assim, você quando... hoje em dia, como eu falei, né? Hoje em dia a gente tem muitos jornalistas, até que estão empregados, não só... Alguns fazendo jornalismo independente, outros que mesmo empregados, tipo o Mauro César, é um cara que, né, tá na mídia tradicional, mas tem também um canal no YouTube. Você tem alguma referência no YouTube ou você falou assim, não, eu vou criar a minha forma mesmo, eu tenho minhas referências no jornalismo tradicional e vou trazer aqui pro YouTube? Não, eu não tenho referência nenhuma no YouTube. Assim, eu vejo, eu gosto de ver, mas eu não vejo tudo porque são muitos. Eu também não consigo ver dois. Eu recebo, né? Tipo assim, um exemplo. O Flamengo contratou o Gabigol, aí, pô, vem Deco, vem você, vem o Rafael e tal. É complicado ali você acompanhar todos ali. Então, assim, eu não tenho referência no YouTube. Eu cheguei nessa ferramenta com o objetivo de fazer um trabalho extremamente particular. Diferente do que vem sendo feito. Eu ainda não comecei legal, ainda não cheguei onde eu queria. Em termos de visualização, inscritos, tem bastante sucesso absoluto, bastante... pô, tô feliz. Tempo, mas em termos de trabalho, do que eu queria executar no YouTube, perto do que eu executei, eu volto a repetir, fiz 20% do que eu imaginei. Até aproveitando isso, que vamos dizer, entre aspas, é a minha última pergunta que está terminando, que eu sempre pergunto, que é tipo assim, qual o futuro, né, do canal Gustavo Henrique? E você falou já um pouco desse projeto que você tem, mas assim, um quadro que você fala assim, pô, eu tenho uma vontade de fazer, pô, essa parada aqui no meu canal, ainda não fiz. O que o Gustavo Henrique tem muita vontade de fazer no canal e ainda não conseguiu? E que a gente vai ver futuramente também. Então, eu posso te passar aqui o layout do novo canal Gustavo Henrique, dando choque, tá vindo Manda por aí. Que a gente coloca aqui. Que é a configuração, que são devem ter 3 quadros fixos por semana. Um quadro é a voz do povo, eu na rua ouvindo a galera, ou a galera mandando zap, eu colocando. Um outro quadro que é um quadro que eu queria fazer há muito tempo, é um quadro dando oportunidade para dirigente que eu digo presidente, vice-presidente, diretores, um quadro para essas pessoas terem como explanar um pouco melhor, porque eu vejo o Flamengo não é só futebol, mesmo que esteja canalizado, e assim, eu vejo trabalhos maravilhosos feitos dentro do Flamengo e que eu não vejo repercussão. Por exemplo, futebol feminino é uma parada que com certeza eu vou dar uma atenção muito grande, muito em breve. Eu já até falei outro dia no canal, muitas meninas se animaram, porque eu acho que é uma realidade sim, entendeu? Eu acho que... Então, aí esse quadro, dando voz a um diretor do Flamengo, dirigente, outro com personalidade do clube, e aí ou do clube ou de fora, o jogador ou não, e esse quadro com a galera. Eu acho que vai ficar bem legal, tá sendo tudo formatado. O layout do novo canal tá pronto. O que ainda não tá pronto são as gravações, que eu tô muito enrolado semana com casamento, que não sei mais o que. Vou deixar já o parabéns aqui pro Gustavo, né? Desejar felicidades. E assim, é muito legal, assim, por exemplo, o papo aqui foi melhor do que eu esperava. Eu descobri aqui. Eu te falei que comigo eu não fujo de um tema e também nem de enfrentar ninguém. Fala aqui, ó, barrigadas, pega leve com o Gustavo Henrique, pô. Ou então pega leve, ou então pega pesado pros dois lados. Pro bem e pro mal. Bota também o que ele acerta, pô. Bota também o que ele acerta. Tinha que juntar e botar tudo. E assim, eu quero te agradecer demais, né? A gente tá um tempão pra marcar e tal. Essa correria, o Flamengo, né, bem, você viajou também na Libertadores. Viajar de novo agora. E eu sempre, eu acredito que, eu tô acostumado com isso também, às vezes rola contratempo e tal, e eu sempre falo que, tipo, tudo é no momento certo, né? Quando se enquadra, que tem que acontecer mesmo. Admiro o seu trabalho, a sua coragem, né? Você é um cara que... tem que ter. Que é corajoso, né? Porque assim, eu falo, cara... tem que ter culhão pra poder fazer. E é até uma das coisas, assim, eu conheço amigos que falam assim, cara, eu não vou entrar nessa parada. Eu mesmo falo, cara, como é que eu vou entrar no lance de futebol? A Flamelo diz pra mim, você não gosta de tranquilidade. Você não gosta de calmaria.
Mas Flamengo é uma turbulência É, constante. Flamengo é turbulento. Não consigo respirar nem quando tá tudo bem. Não, e agora tá tudo bem, o pessoal fica questionando o torcedor raiz, de norte. O pessoal fica criando outras coisas. Pô, só um parênteses. O que fizeram com Jesus nessa entrevista que ele deu pra revista francesa falando do estádio, pô, foi a maior sacanagem. E é uma entrevista antiga, não é isso? Pô, entrevista antiga. Pô, mas aí, maior sacanagem mesmo. Eu vou te falar, Túlio, eu tô muito decepcionado com a imprensa, cara, atual. Tô muito Tu decepcionado. acredita que tem muito bairrismo, vamos dizer assim? Tem muito bairrismo e eu tô te avisando antes. Pra depois não falar, você chutou. As coisas continuarem assim, cara, o torcedor do Flamengo, daqui a pouco, ele vai cagar pra Fox, pra Sport TV. Eu acho que muitos Ele já sabe o que fazem ele isso. vai fazer? Ah, não, eu quero ver o Choque, eu quero ver o Mauro César, eu quero ver o Paparazzo, eu quero ver o Túlio, eu quero ver o Rafa Melo. Porque os caras sabem que pelo menos ali vai estar se falando situações envolventes ao Flamengo e não tentativas De crise. infortuitas de se aproveitar para se fazer crise. Eu tô avisando antes. O futuro disso vai acabar ficando, sabe o que vai acabar acontecendo? Esses canais vão servir só para transmitir jogo. Mesa redonda, essas coisas. Pô, eu vi o Vai acabar babando. Carlos- Só falam besteira, Eu vi cara. o Carlos Alberto falando, olha, o Flamengo em Portugal não ganharia, na Espanha não ganharia. Mas se Real Madrid e Barcelona vir pra cá, não ganha nem a Série B. Eu falei, pô, o Flamengo é líder da Série A, pô, como é que, entendeu? Tipo, o cara não tem coerência. Aí o Alfredo Sampaio foi criticar o Jesus por essa entrevista que é antiga. Aí ele fala que a gente é tetra. Tem que respeitar o Brasil, porque ele é tetracampeão, a gente é penta, pô. Bom, eu vou pedir pra galera aqui, ó, se inscrever, ativar a notificação, comentar também, sugerindo, a galera sugeriu o Gustavo Henrique, ó, suei pra trazer, mas eu trouxe, cara. O cara veio aqui, semana de casamento, ó que moral que eu tô, cara, ó que moral. Né? Deixa até que um beijo aqui pra patroa aqui do Gustavo Henrique, pô, deixou, eu tenho que lá e ver as coisas de casamento pra poder vir aqui fazer entrevista. Quero te agradecer demais mesmo de coração, assim como agradeço a todos que dou o seu tempo pra vir aqui bater um papo. E eu sempre peço para que o entrevistado, né, deixe um recado para a nação rubro-negra. E agora aí... Mas aí é o momento comigo. seu. Aí é comigo, mulher. Olha aqui, valeu, Túlio, muito obrigado. E dando choque. Dando choque. Alô, nação rubro-negra do meu coração. Eu gostaria de deixar um salve muito especial, um beijo e ó, canal Gustavo Henrique Dando Choque, passa lá. Sempre buscando fazer o melhor para você que está em casa e em breve muitas novidades no canal. Valeu, galera! Valeu, rapaziada. Até o próximo vídeo.